Certamente você já ouviu a expressão que a grama do vizinho é sempre a mais verde. Tá, mas até que ponto a comparação pode ser legítima, boa? Como é que a gente lida com a comparação uns com os outros? E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e eu me senti estimulado, motivado a pensar a respeito de comparação e eu compartilho essa ideia com você, porque a gente tá aqui na internet, né? Eu sou uma pessoa que consome na internet, tô na internet desde o início das redes sociais e acompanhei muitas mudanças de algoritmo e gosto de pensar e ler e estudar sobre este assunto. E a minha amiga Evelyn, ela fez um vídeo recentemente sobre este assunto. A Evelyn, ela tem um canal a respeito de vida cristã, reflexões pessoais, inclusive recomendo o canal da Evelyn. E o vídeo que ela postou hoje foi esse aqui sobre comparação. A comparação não rouba sua alegria, então uma proposta aí um tanto interessante. E ela coloca bem evidente aí na thumbnail, se compare sim. Como assim, Evelyn? Se compare sim. Comparar-se com os outros é uma coisa boa em algum sentido? É isso que a gente vai pensar hoje. Mas assim, gente, muito se fala sobre os efeitos negativos da comparação, sobre como a gente lida nas redes sociais com as influências de acompanhar celebridades, acompanhar influencers, acompanhar as coisas boas que as pessoas postam nas redes sociais e às vezes achar que aquela é um resumo da vida da pessoa, a gente conhece tudo da pessoa pelas redes sociais. Eu acho que isso acaba afetando muito o nosso bem-estar, às vezes até a nossa autoestima também. E a Evelyn traz reflexões muito interessantes sobre isso. Mas, além de comentar sobre o vídeo dela, eu gostaria de colocar aqui para vocês o texto que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 21. Nós temos um momento aqui muito interessante, onde Jesus está conversando com Pedro, e quando ele conversa com Pedro, é aquele momento, né? Jesus pergunta, né? Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. E Pedro vai ficando constrangido porque Jesus repete a pergunta outras 2 vezes, né? E aqui tem um jogo de palavras interessante, porque quando Jesus fala, né? Pedro, amas-me? Ele usa a palavra ágape e Pedro responde, sim, sabe que te amo, filéu. E aqui tem um jogo de palavras, né? Mas não é nisso que eu quero me ater, é mais depois da conversa aqui, onde Jesus diz o seguinte, depois de dizer apacenta minhas ovelhas, em um certo momento ele diz o seguinte, versículo 18, em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro se cingirá e te levará para onde não queres. A gente, né, talvez não entenda direito o que isso significa. O próprio texto continua dizendo, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então, assim, digamos que não é talvez o que Pedro esperava de uma conversa de Jesus depois de perguntar, você me ama mesmo? Cuida do meu rebanho e deixa eu te explicar como você vai morrer. É um tanto constrangedor, é um tanto chocante. Jesus já havia sido ressurreto aqui, então estamos falando de um momento muito único na história de Pedro, né, com o seu mestre. E talvez ele esperava uma outra coisa. Mas é interessante que, em meio a esse dilema, em meio a toda essa interação, olha só que conversa profunda. Jesus e Pedro ali caminhando, tem essa conversa difícil, assuntos delicados. É isso que Jesus fala para ele sobre a morte dele. Agora, olha só, o que acontece depois disso? Versículo 20, o texto diz, então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, como se estivesse ali longe, né, ele observando, se aproximando, o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor, né, dizendo quem é essa pessoa. Na verdade, aqui a gente sabe que está falando do evangelista João. E aí, versículo 21 diz, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Ou seja, Pedro queria saber, você está dizendo que como é que eu vou morrer? Você você pergunta se eu te amo, você manda eu apacentar suas ovelhas, você fala como é que eu vou morrer, e esse aqui que tá seguindo a gente, né? Tipo assim, você não tem uma profecia da morte dele, não? E olha só que interessante o que Jesus diz, versículo 22. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Se eu quero que ele não morra, nunca. Fica aí, o que te importa? Quanto a ti, segue-me.
Então se tornou recorrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. E aí o texto explica, né? Ora, Jesus não disse que o discípulo não morreria, mas diz, né? E se eu quiser que ele não morra? Basicamente isso. Aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte. A ideia de comparação, né? Em um momento de tamanha intimidade com Jesus, Pedro está preocupado com comparação. Em um momento de tamanha intimidade com o seu Senhor ressurreto, falando sobre sua missão, falando sobre amor, falando sobre, enfim, tamanha cuidado com a sua missão, ele está preocupado com o que vai acontecer com o outro. A resposta de Jesus é um tanto curiosa, né? O próprio texto fala pra gente que Pedro não deveria se importar com esse tipo de conversa, né? Pedro não deveria se importar com esse tipo de comparação. E ele coloca quase de uma maneira, como é que eu posso dizer? Jesus tira onda, né? E se eu quiser que ele nem morra? E daí, né? Tipo assim, o que te importa? E eu acho que a fala de Jesus, e aqui a gente não sabe o tom que Jesus falou isso, de maneira leve ou se maneira dura, né? Jesus às vezes era bem duro com seus discípulos, mas o ponto é que a gente vê claramente que Jesus está dizendo, olha, eu quero que você se atente para o que eu estou falando contigo. Eu quero que você se atente com a sua experiência comigo e não com o que está acontecendo com ele. Ou o que eu vou fazer com ele. E eu acho que isso levanta um ponto que faz a gente pensar a respeito de comparação. E a hipótese de Jesus, ainda que de maneira hiperbólica, né? Eu acho que ela faz a gente refletir. Pedro, eu estou te dizendo como você vai morrer. E quanto a ele? E se eu quiser que ele não morra? E se eu quiser que ele não experimente a morte? E se eu quiser que ele seja poupado de todos os sofrimentos que você vai passar? E se eu quiser que ele seja arrebatado e não experimente a dor da morte como você vai experimentar e ser perseguido? Então, assim, eu acho que essa hipótese de Jesus faz a gente pensar, porque ela não é só hiperbólica, ela não é só exagerada. Ela é uma pergunta que realmente faz a gente pensar de modo que, se eu estou dando essa missão para você, por que você se preocupa com a forma que eu vou lidar com o outro? De modo que cabe a gente pensar sobre o lugar de comparação. De modo que cabe a gente pensar de que maneira a comparação é boa ou não. De que maneira o meu coração está lidando com o outro. Peraí, se eu ver que o outro não está sofrendo o mesmo que eu, isso vai me deixar triste? Eu deveria ficar triste porque o outro não está sofrendo como eu? Tipo assim, eu deveria ficar triste porque o outro não está triste como eu? Eu deveria ficar feliz caso o outro esteja sofrendo o mesmo que eu? Complicado, né? A ideia de comparação levanta alguns dilemas que mostram muitas vezes o nosso egoísmo, né? A gente está preocupado só com nós mesmos, quando Jesus deixa bem claro que a preocupação conosco deve ser no sentido de cumprir com a missão de Deus para nossas vidas. O que Ele quer para nós? E nisso a gente deve se alegrar. E claro, e se Jesus quiser que o outro não passe pela morte? Isso deve gerar em nós tristeza ou alegria? E aí eu acho que é nesse ponto que o vídeo da Evelyn é muito feliz. Ela, na verdade, já fez mais de um vídeo sobre isso, né? Mas foi esse último que me despertou a gravar a respeito, porque ela levanta a seguinte questão, que a comparação, na verdade, mais do que algo ruim, a comparação é algo natural. Então, neste vídeo aqui, a Evelyn está falando de maneira bem explícita que a gente deve se comparar, porque é natural a gente se comparar, porém não deve ser uma comparação no sentido de querer usurpar aquilo que é bom do outro para nós, mas deve ser uma comparação onde eu vejo o que tem acontecido na vida do outro e se o que tem acontecido na vida do outro, se é algo bom, eu vou me alegrar com o outro, com as oportunidades que Deus está dando para essa outra pessoa. Vale a pena dar uma olhada lá no vídeo dela, o link está aí na descrição. Bom, pensando sobre essas reflexões, eu gostaria de indicar aqui 2 livros, e são 2 livros da Mundo Cristão. Se você tiver sugestões de outros livros que caminhem sobre esse assunto, fique à vontade para colocar aí nos comentários, inclusive livros que eu possa conhecer, talvez eu não conheça ainda. Mas vamos lá, um dos livros que eu gostaria de recomendar é este livro aqui, Fama, Dinheiro e Influência, da Kathleen Beauty, Como a Cultura da Celebridade Enfraquece a Igreja. O meu amigo Rafael Pablo estava lendo esse livro aqui e eu achei
bom de recomendá-lo. Então, a ideia de celebridade, como isso afeta o nosso cristianismo, né? Como nós lidamos em sermos fãs, em às vezes colocarmos figuras ministeriais como cantores e pastores, como celebridades, ao invés de servos e ministros. Então, como tudo isso afeta o nosso cristianismo, a gente deve ter cuidado. Mais um outro livro, esse aqui eu já li uma boa parte, e é um livro mais ligado a essa ideia de redes sociais e comparação, é o livro O Mito da Perfeição, de Richela Parham. E é interessante que o livro tem aqui uma imagem, né, de um iPhone XR, tá muito quadrado, é um XR. E ele tem um espelho aqui, né? É claro que não é um espelho perfeito, mas é um espelho que reflete aqui. Então a ideia é de você olhar o livro e você se enxergar, né? Então isso é muito interessante e é um livro que traz reflexões de como nós devemos também ter cuidado com as comparações, né? Como às vezes, por exemplo, as redes sociais geram em nós insegurança de comparação, como a gente se compara e às vezes se sente inferiores. Enfim, a gente deve ter cuidados aí com como o comparar-se uns com os outros nos afetam. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa é uma reflexão tanto interessante. Faz parte da vida a comparação, mas como nosso coração tem lidado com isso, muitas vezes é ruim e por isso convém o cuidado, ok? Bom, essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e acho que eu fico por aqui. Se você quiser ver mais vídeos aqui nesse canal, acompanhe aqui os vídeos novos que têm saído por aqui. Se inscreva se você não for inscrito ainda e até uma próxima. Tchau!